Fala galera, Rômulo Jogaib da House. E aí meus amigos, tudo beleza? Tudo tranquilo? Estão curtindo os vídeos, estão compartilhando? Eu sei, tem muito tempo que eu não apareço por aqui, mas hoje eu estou vindo falar com vocês sobre oximetolona ou hemogenin, um esteroide anabolizante 17-alfa-alquilado que tem um potencial de atuar rápido e por isso a gente usa ele como um pré-treino. É isso aí, os minutos que se seguem, puxa a sua cadeirinha, compartilha, curte, manda para o seu amigo que tem interesse no conhecimento sobre o uso de esteroides anabolizantes. Segue o vídeo. Então galera, vamos lá, vamos falar de oximetolona, o esteroide número 1 dos powerlifters, um dos esteroides anabolizantes mais utilizados por levantadores de peso, conhecidos aí como powerlifters, pessoas que têm um compromisso de erguer uma quantidade máxima de carga, sair do ponto A, chegar até o ponto B. Não dá para enrolar, não dá para enganar, não dá para iludir igual no esporte do fisiculturismo, que é um esporte de ilusão, né? Você impressiona o árbitro com a sua proporção, com a sua silhueta, com a sua forma física, e isso obviamente, né, é um esporte cheio de subjetividades, né? Existe muita contestação, às vezes premiar um atleta, premiar outro, mas o powerlifter não tem muito desenrolo, subiu o peso do ponto A até o ponto B. Então, se é uma droga muito querida por esses profissionais, é claro que ele tem um efeito nitidamente de aumento de força, aumento da sua explosão muscular. Antes da gente falar dos efeitos não genômicos do esteroide anabolizante, eu quero que vocês tentem entender pelo seguinte raciocínio. Todo mundo sabe aqui que a cafeína ela é usada como um pré-treino. E por que ela é usada como um pré-treino? O que você percebe quando você usa cafeína, que já está muito bem comprovado? Aumento dos seus sinais de alerta, aumento da sua tolerância à dor, uma menor sensação de cansaço. E por que isso ocorre? Porque a cafeína ela inibe no seu cérebro uma molécula chamada adenosina, e essa molécula adenosina, quando está inibida, faz com que você tenha um aumento da concentração de norepinefrina e a epinefrina ou noradrenalina, né? Além de aumentar também dopamina. E aumentando esses neurotransmissores, o que eu promovo? Um aumento do impulso nervoso, um estímulo potente no meu sistema nervoso simpático, que é aquele que predomina a ação da adrenalina, que é aquela coisa de luta ou fuga. Então, quando eu uso a cafeína e eu inibo essa tal adenosina, eu vou mostrar um esquema na foto aqui para vocês tentarem entender como que é essa tal de fenda sináptica. Essa é a fenda sináptica, que é o espaço de conexão entre um neurônio e outro. E ali em roxinho vocês podem reparar que tem um receptor para adenosina, que é onde a cafeína vai se ligar, promovendo um efeito inibitório. E logo acima vocês vão ver o acúmulo de um neurotransmissor, que é a dopamina. Isso pode ocorrer com a dopamina, com a noradrenalina ou adrenalina, e aí sim vai incendiar, acender o impulso nervoso, e com isso promovendo seus efeitos pré-treinos que a gente já conhece. Que é um espaço onde ocorre a comunicação de um neurônio para outro, incendiando, conduzindo o impulso nervoso de um neurônio a outro. Então, se eu uso a cafeína, eu aumento meus sinais de alerta, minha tolerância à dor, me sinto menos cansado e, por isso,
vai acontecer o quê? E isso vai acontecer graças à inibição dessa molécula de adenosina. E isso ocorre em segundos e minutos que eu tomo o meu cafezinho ou a minha cafeína anidra. Afinal, como é que um esteroide anabolizante, que a gente sabe que tem a sua atuação no genoma humano, né? Então eu costumo dizer que os esteroides, eles não dão nada para nós que nós não tenhamos como característica para aparecer no nosso DNA. Então você tem lá o seu DNA, a sua carta genética, e o esteroide anabolizante se liga numa região desse DNA chamada receptor androgênico e vai ali estimular a síntese de proteínas referentes àquela ordem, que é o que aquele hormônio, aquele sinalizador mandou para aquela célula. E afinal, como é que uma transcrição gênica vai dar um efeito rápido, imediato? E aí que tá, aí que entra a história toda da conversa, que é muito complicada e que eu nunca vi ninguém falar, mas eu fui estudar a fundo. Os esteroides anabolizantes, eles são fármacos que eles têm efeitos genômicos, que são esses que eu me referi, que estão muito bem documentados na literatura, que é quando o hormônio se liga no receptor nuclear androgênico e promove a síntese proteica, o estímulo da transcrição daqueles genes. E existem efeitos não genômicos. Efeitos genômicos, eles são efeitos conhecidos por levar horas e dias para acontecer. Já os efeitos não genômicos, quando eles ocorrem, e eles ocorrem num período de segundos e minutos, isso mostra para a gente que o tempo é tão curto que não foi suficiente para haver a ligação no receptor androgênico. Então mostra pra gente que ele tem um efeito agudo, a curto prazo. E que efeitos são esses? Agora, quando a molécula da que a gente está falando é um esteroide anabolizante, como a oxmetolona, o que ocorre? Então, como eu falei aqui, você tem os efeitos genômicos, que são aqueles que levam horas ou dias para acontecer, porque depende do acoplamento desse hormônio no seu DNA. E existem os efeitos não genômicos, que ocorrem tão precocemente que levam segundos a minutos após aquele esteroide entrar na minha corrente sanguínea e, portanto, são efeitos agudos que a gente entende que não houve tempo suficiente para a entrada daquele esteroide no núcleo da sua célula, então não se trata de um efeito genômico, e sim de um efeito não genômico. Então, só para não esquecer, vou dar uma lida na minha colinha aqui do meu estudo, para que fique bem definido o que é um efeito não genômico. São efeitos rápidos, não acessam o interior da célula. Vejam bem que eu falei do núcleo da célula e ele aqui ainda deixa bem claro que a molécula ainda não acessou o interior da célula. Eles se dão por excitabilidade e ativação de neurônios no hipotálamo, hipocampo, amígdala e córtex pré-frontal. Então agora eu vou ler para vocês quais são os critérios para considerar uma ação não genômica. Número 1, o efeito deve ocorrer em tempo curto o suficiente para não haver transcrição gênica, normalmente segundos ou minutos. 2, deve haver resposta mesmo estando o androgênio conjugado a uma molécula como a albumina sérica bovina, que é uma proteína transportadora, que previne essa pronta entrega no citoplasma. E 3, o terceiro critério, a resposta não genômica deve ser inibida por drogas que atuam no receptor, não deve ser. A resposta não genômica, ela não deve ser inibida por drogas que atuam no receptor androgênico. Então você teria o efeito, você tem ainda aquele efeito pré-treino quando você usa um hemogenin, por exemplo, e você usa um antagonista do receptor androgênico, que é o acetato ciproterona, usado para tratar câncer de próstata. Você teria o efeito pré-treino, ainda que você usasse oxmetolona e você estivesse usando uma flutamida, que é um receptor um antagonista do receptor androgênico. Então entendam que isso deixa tão claro esses 3 critérios,
para garantir para você que não houve ainda um efeito mediado pelo genoma. E sim, é um efeito que é rápido, portanto não atingiu ainda o genoma. Não é um efeito genético e sim um efeito não genético. Então veja bem, durante muitos anos existia um dogma, uma lei dentro do controle das funções biológicas que dizia que hormônios sempre foram centradas as suas funções na transcrição gênica e na síntese proteica. O que é isso? Para quem não tem a menor noção, eu vou tentar explicar para vocês. Então, imagina que isso aqui, bem simples, é a minha célula e aqui no meio eu tenho um negócio chamado núcleo. Essa parte aqui fora é o que a gente chama de citoplasma, isso aqui dentro é o que a gente chama de núcleo. E lá dentro do meu núcleo eu tenho uma estruturinha bem pequenininha, microscópica, essa minhoquinha aqui que é o meu DNA. E que se eu trago para cá em maior tamanho, o que é esse DNA? É aquela alfa-hélice que a gente conhece, que tem aquelas letrinhas, né? E como que vai acontecer? A síntese proteica de uma célula, a síntese de moléculas proteicas de uma célula, ela começa aqui no núcleo da célula, que é onde tem as informações, é a nossa carta genética, né? Então eu tenho a minha carta genética para ter a minha composição física, você tem a sua carta genética, eu tenho uma genética para ter a pele dessa cor, você tem uma genética para ter a pele de outra cor, eu tenho genética para ficar calvo e acelerei o processo, você talvez não. Então o que a gente tem que entender? Que aqui está a minha carta genética e existe uma localização desse DNA que é o receptor androgênico. E esse receptor androgênico vai receber a ligação do meu hormônio, do meu esteroide. E essa ligação leva, como eu falei, de horas a dias para acontecer. Só que o esteroide, ele tem essa função, isso está muito bem documentado, mas viram que eles também produzem efeitos rápidos, agudos, que são tão rápidos que não é tempo suficiente para que o esteroide, que veio lá no meu músculo, no meu deltoide injetado, ele consiga chegar lá no núcleo da célula. Então isso é o efeito não genômico que a gente quer de um esteroide anabolizante quando usado com a finalidade de aumento da massa muscular. Como que se usa, as dosagens, uma dosagem que eu particularmente acho válida para o homem, uma dosagem que eu acho válida para a mulher, mas que fique bem claro, isso não é uma sugestão, nem muito menos uma orientação. E a maior evidência que esses pesquisadores descobriram, esses que estudaram os efeitos não genômicos dos esteroides anabolizantes, a maior evidência desse efeito não genômico era o aumento intracelular de cálcio. Então, eles perceberam que esse aumento ocorria sem que houvesse a interferência do genoma. Então, isso aqui é um efeito não genômico. E se vocês pararem para pensar, vocês vão entender que o cálcio está atuante na contração muscular. E é isso que a gente vê bastante melhorar naquele usuário de esteroide anabolizante, que quando o cara está fazendo lá o treino, você percebe muito mais uma ativação muscular que aquele camarada tem do que um camarada natural. Então mostra pra gente que essa ativação por onde está passando o impulso elétrico nervoso e vai plugar lá na sua placa motora para você fazer sua contração muscular, ela fica muito mais acoplada, muito mais bem conectada. E o esteroide anabolizante promove isso, sim. E um camarada que estava estudando sobre esse esteroide percebeu isso. Por além dele ser um estudioso, ele segurando o seu notebook, percebeu que ele sempre precisava segurar aquele notebook com as duas mãos, e ele estudando sobre esses efeitos,
tomou um comprimido, ia levantar seu peso, era praticante de musculação, e ele percebeu que ele, uma hora depois, estava segurando aquele notebook tranquilamente com uma única mão. E ele percebeu isso, e óbvio, nós, na prática, que temos um mínimo potencial de observar esses efeitos, percebemos que ocorre esse aumento de força imediato. E isso pode ser confundido, de certa forma, com uma certa agressividade, porque você vai, como eu falei, aumentar aqueles impulsos adrenérgicos do seu sistema nervoso simpático. Você pode ficar um pouco mais agitado, sim. E eu, por mesmo não saber disso, nunca recomendei para paciente nenhum meu, nunca contraindiquei para paciente nenhum meu, eles aplicarem o esteroide anabolizante à noite. Não, pode aplicar. E alguns já me reportaram, Rômulo, apliquei à noite e não consegui dormir. Então, isso faz todo sentido, porque é um efeito não genômico. Perfeito? Então é isso que eu tinha para falar com vocês. Agora a parte mais objetiva do vídeo, que são as doses, homem, mulher, como se usa. Então agora a parte mais objetiva e direta desse vídeo. Dosagens para serem utilizadas em homens e mulheres. Homens, de 50 a 150 miligramas por vez. Mulheres, de 12,5 a 50 miligramas por vez. Entendam, por que essas dosagens? Isso é uma questão de tentativa e erro e da experiência de cada um com essas substâncias. Saibam, qualquer esteroide anabolizante, ele pode ter efeitos androgênicos, coisa essa que nós não queremos em mulheres. Então as doses nas mulheres sempre, obrigatoriamente, vão ser menores. Por quê? Porque senão nós criamos barba nessa mulher, calvície, pilificação masculinizada, hiperdesenvolvimento de trapézios, de musculatura da cintura escapular, que é o típico padrão do homem androgênico. Então as dosagens que a mulher deve usar, na minha opinião, de 12,5 a 50 miligramas. Ah, Rômulo, mas como que se usa Hemogenin? Eu uso somente como pré-treino. Embora a gente saiba que ele tem uma meia-vida de aproximadamente 5 a 8 horas, a gente vai querer o efeito pré-treino dele. E como ele é uma droga tóxica, hepatotóxica, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha ingesta via sublingual. Via sublingual, eu evito o que a gente chama de metabolismo hepático de primeira passagem. Então, o nosso fígado está lá e você recebe via oral. O seu fígado vai metabolizar essa droga e parte dessa substância chamada oximetolona vai sofrer ação de enzimas e transformar-se em outros esteroides, por exemplo, que não tem exatamente a mesma potência e o efeito que a gente quer. A gente quer o efeito pré-treino agudo de aumento de força. Então, a gente, uma hora antes do nosso treino, a gente usa ele sublingual, embaixo da nossa língua, deixando a substância dissolver. Eu, Rômulo, particularmente, as doses que eu sempre faço é de 50 miligramas. O máximo que eu já experimentei foi 100 miligramas sublingual e, confesso, não vi uma grande diferença. Existe um fisiculturista, um powerlifter muito famoso, um powerlifter que é o Larry Wheels, e ele numa entrevista falou, né, e às vezes esses caras mentem muito, mas ele falou que o uso dele era de 150 miligramas pré-treino, e ele era um camarada que usa bastante testosterona em concomitância à oximetolona. Uma outra coisa que fique bem clara, oximetolona não garante função sexual. O que garante função sexual é testosterona, boldenona dá para garantir função sexual, dianabol dá para garantir função sexual, nandrolona dá para garantir função sexual. Agora, oximetolona sozinha, não. Então entendam que às vezes as pessoas querem comparar dianabol com Hemogenin. Eu particularmente prefiro Hemogenin,
Mas entendam que o Dianabol também tem a sua potência, o seu efeito, mas ele é muito mais autônomo, ele por si só, ele supre tanto a função explosiva de pré-treino que a oximetolona também dá, mas ele supre também a função sexual. Então você usando testosterona ou não, você vai ter libido, ereção, toda essa parte, mas de novo, é uma droga hepatotóxica que não deve ser usada continuamente. Agora, entre o efeito pré-treino do Dianabol e da oximetolona, eu prefiro, sem sombra de dúvida, a oximetolona. E agora, para finalizar, um bônusinho, eu vou colocar aqui todos os esteroides que sabidamente têm um efeito pré-treino, de aumento de força, de aumento dessa conexão cérebro-músculo, que são possíveis. E na ordem de preferência do que eu já estudei. Em primeiro lugar, a oximetolona. Segundo lugar, testosterona aquosa. Terceiro lugar, alotestin. Quarto lugar, Dianabol. Quinto lugar, trembolona aquosa. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Desses daí, que eu já fiz uso, oximetolona e Dianabol apenas. Perfeito, galera. Se vocês assistiram esse vídeo, gostaram, acharam úteis, tem algum comentário, alguma crítica, uma pergunta, uma sugestão, deixa aqui escrito, é válido. Tudo que vocês falam para mim com a finalidade de construir, de críticas construtivas, pode ter certeza que é sempre ouvido e muito bem-vindo. Tá certo, meus amigos? Um abraço a todos, curtam, compartilhem, se inscrevam nesse canal, comentem aí. Um abraço, tchau, tchau.